Você vai entender claramente o que eu vou falar aqui, e eu peço que vocês tenham a mente aberta, porque esse canal é para espirituais. Eu passando alguns no YouTube, vendo sobre o caso, aparece claramente os pastores falando sobre o caso. Não, pastores, missionários, obreiros, ver até um padre falando sobre o caso da Flor de Lis. A questão é, pelo tudo que eu assisti, eu vi ar de julgamento. E vamos ver como vamos adaptar com o caso da Flor de Lis e trazendo esse sentimento para os dias de hoje. Pois nos dias de hoje aconteceria esses escândalos. Escândalo esses, tá certo? Que na verdade foi um prazer carnal. E eu te posso te provar na Bíblia. Quando nós estamos no Espírito, direcionamos no Espírito, e os dons do Espírito é mansidão, amor, longanimidade. Se ela tivesse esses dons, claramente que ela não efetuaria o caso. Não vou julgá-la de forma nenhuma, mas eu vou explicar se realmente ela vai para o inferno e se você em casa vai para o inferno. Pastor Júlio, mas por que eu também estou envolvido e vou para o inferno? Porque você tem a língua desse tamanho. Você gosta de atacar as pessoas. Você está vibrando por esse desfecho. Você não vê a hora de ter notícias novas dela para presa e você esqueceu até de dizer que você ama seu próximo e que escreveu no comentário, tomara que vá para a cadeia. Vamos ver quem vai para o inferno segundo a palavra de Deus nesse caso. Você que fica falando a mais ou ela que cometeu o crime? Vamos ver? Vamos deixar Deus falar? Vamos deixar Deus falar? Eu não vou falar, é Deus que vai falar. Igreja, primeiramente, eu queria falar sobre o elo desse embate. Por que aconteceu essa guerra? Nós sabemos, nós que vivemos em dois mundos, o mundo do espírito e o mundo natural. O mundo natural, ele consegue pegar, palpar, sentir, ter desejo por ele. O mundo espiritual não se vê, ele é vivido pela fé. A Bíblia menciona que andar em espírito e viver em espírito. E é logicamente que aquele pessoa que não vigia e que não ora buscando o Espírito, ele vai cair. E consequentemente, infelicidade, a nossa cantora Flor de Lis, ela, nossa, entre aspas, né? Ela caiu. Na tentação do que? Da carne. Está escrito no livro de Gálatas, os prazeres da carne, homicídio, contenda, malignidade. Vamos repetir. Um dos prazeres da carne, homicídio, contenda e malignidade. O prazer da carne, ele também faz matar, embora eu não estou acusando ela de forma nenhuma, é de mim, mas se é que realmente ela cometeu o erro, esse é um erro não tão grave. Por que não é tão grave? Porque temos a misericórdia de Jesus Cristo. Moisés, quando tinha uma promessa de Deus, ele tinha acabado de ter feito um assassinato. Moisés tinha acabado de enterrar um homem na areia e Deus levantou ele para a execução da libertação do povo. Então não podemos julgar o nosso modo de pensar nas atrocidades. Logicamente que nós estamos longe da realidade, porque qual é o pecado pior? Trair a esposa, ou mentir, ou fumar um cigarro, ou cobiçar no olhar? São pecados em estágios diferentes. Fumar cigarro é um pecado. Aborrecer teu irmão é homicídio. Então olha só, as escalas de pecados aos nossos olhos parece ser tranquilo. Ai, eu não fiz nada para ninguém, estou fazendo mal a mim, mas é um pecado de morte também, que você está matando. Mas como matando? Quando você fuma, você se mata, você se suicida. É por isso que aqueles que se matam não herdam o reino dos céus. Por quê? Porque eles mataram uma alma. Eles são chamados de homicidas. Quem pegou essa da glória a Deus? Vamos lá. Vamos pegar essa parte mais, começar por aqui, e vamos pegar a parte mais interessante da história. Por isso que os que suicidas não herdam o reino dos céus. Ah, mas pela última hora, não existe. Ele matou ele mesmo. Ele é homicida. Os homicidas não herdam o reino dos céus. Vamos pegar o que está sob o termo de julgamento. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo, glória a Deus, Mateus, capítulo 7, versículo 1. O que está escrito lá? Jesus dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, à medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus falou isso para quem? Para dois tipos de pessoas, os fariseus e os discípulos. Os discípulos usando a tática de julgamento, né? E também a tática de julgamento que os fariseus usavam. Por quê? Porque eles estavam querendo ser o quê?
aqueles caixões, né? Bonito por fora e por dentro tem um defunto. Eles queriam se apresentar na condenação e julgamento, mas estavam podres por dentro, porque Deus sabia e conhecia suas obras. Mas aqui Deus está falando sobre o apontamento. O próprio Jesus, ele começou a dizer assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Então, o pecado de homicídio da Flor de Lis, você também carrega pecado. Qual é a diferença para Deus? Ela ter mandado matar o marido e você cobiçar uma mulher na rua. Então, é por isso que eu estou falando aqui hoje, não defendendo a sua prática. Longe de mim. Não estou defendendo que ela pode matar. Isso não é o objetivo do vídeo. A vergonha é para o povo evangélico. Esse povo que se diz tão santo, que conhece tanto a Bíblia, que sai atirando na irmã, só porque a irmã está indo presa, porque o dever da igreja era chorar por ela. O dever da igreja era você que está em casa, seu linguarudo, seu fofoqueiro, sua língua solta, era estar orando por essa alma que nós perdemos do aprisco de Cristo. Uma alma que deixou a carne e falou mais alto. Uma alma que está agora pronta para ser presa, como os demais irmãos que estão no sistema presidenciário, caídos pelo sistema podre que não recupera ninguém. Então, esse é o que Jesus falou para nós. O amor de Deus não é o seu amor, porque se fosse o amor de Deus o seu amor, ele tinha matado todo mundo. Então Deus deixou passar esse fato. Mas você, com a língua desse tamanho, e você, pastor, com a língua desse tamanho, e já aconteceu. Estou vendo pastores aí que estão falando que Deus mostrou para ele aonde ele foi, qual que é o nome do shopping que ele foi. Então, realmente, agora começa visões de Deus entrar no meio, começa julgamentos. É mundo podre esse mundo evangélico. Olha, eu peço a Deus todos os dias para que Deus me mande embora logo dessa terra, porque não dá para viver nesse mundo evangélico. E mundo podre. Então, porque eles não discernem a Bíblia que eles pregam. Eles não conseguem discernir um dedo do seu nariz nem mover. Então, o que diz João 7,24? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando João fala de julgamento justo, julgamento pela justiça de Deus, é claro, meus irmãos, que nós não somos Deus. Aí que é o problema. O julgamento justo é você admoestar. Uma coisa é você repreender e admoestar, outra coisa é você julgar. O julgar só pertence ao juiz. Então o apóstolo Paulo disse: não julguem antes do tempo, antes que ele venha. Então vocês estão indo para o inferno. Quem vai para o inferno não é Flor de Lis, não. É você que vai para o inferno. É você que está indo para o inferno. Ela pode se arrepender do ato que ela fez e Deus vai lhe perdoar e ela continuar a vida dela. Mas você apontando, você nunca vai passar despercebido que você um dia pecou apontando o seu irmão. Você que está indo para o inferno. Os demônios que é você, seu apontador, seu julgador, sua julgadora, língua solta. Então, é por isso que nós estamos vendo esse evangelho mentiroso, barato. Está todo mundo confundindo as coisas. É a Bíblia que fala isso. Não vamos massagear o pecado que ela cometeu? Claramente que não. Vamos colocar ela para cantar amanhã? Não. Vamos colocar ela para pregar amanhã? Também não. Ela precisa de um regime disciplinar. Tanto na igreja, tanto na sociedade, que é a prisão, no caso. Que é uma vergonha uma mulher ser presa por matar uma pessoa. Porque os discípulos foram presos por pregar a verdade. Então a questão é, fariseus, não é esse sentimento de matar ela. Ela precisa. Ninguém orou no Brasil por ela. Se falar que quem orou, vai falar: eu orei. Mentira. Não chora uma lágrima pela vida da irmã. Mas o que dá nessas mídias sociais de crentes evangélicos podre, vocês cheiram mal, gente. Vocês cheiram mal. Eu sei que a carapuça vai servir para quem quer. Eu sei que nem todos aqui fazem isso. Mas isso é cheirar mal pelo evangelho brasileiro. E aquilo que é verdadeiro. Nada podemos contra a verdade, meus irmãos, senão pela verdade. Olha só. João 5, 26 e 27. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Quem pode julgar é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem pode julgar, só um minutinho, glória a Deus, eu estou ao vivo. Quem pode julgar somente é Jesus Cristo. Só Ele pode julgar. Só Jesus. Mas ninguém pode julgar. Mas ninguém pode chegar, abrir a mão e falar assim: eu isso, aquilo. Não, ninguém pode julgar. Ninguém. Só Jesus pode julgar. Só Ele tem o poder de julgamento. Então vocês precisam entender isso. Não é você, não é a igreja, não é nada. É só Jesus.
Está escrito também em Tiago capítulo 4, verso 11 e 12, dizendo: irmãos, não falem mal um dos outros. Aí, acabou. Essa condenação de Tiago 4 rebentou você que está em casa e o seu pastorzinho barato de Araque e você missionário linguaruda que fica falando mal da irmã. Ai, é porque nunca foi de Deus. Ai, é porque ela nunca nasceu de novo. É porque isso. Tiago 4 para você. 4, 11 e 12. Irmãos, não falam mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Vou gritar no seu ouvido para você acordar antes que você perca a sua salvação por causa de coisas mundanas e também princípios de pessoas que erram. Irmãos, Tiago 4, 11 e 12, abre a tua Bíblia, seu covarde. Abre sua covarde, sua linguaruda, sua fofoqueira. Abre aí, abre seu covarde, abre a Bíblia. Abre a Bíblia, vamos pela palavra de Deus. E covarde e fofoqueira não é julgar falar mal do seu irmão, não. Covarde, sabe o que é? É o homem que não tem coragem nem poder, peito para enfrentar a verdade. E fofoqueira é aquela que gosta de cuidar da vida alheia, que a Bíblia condena. Por isso que ele fala os beberrão, os homicidas. Abre a Bíblia de aí, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Olha a pergunta que Tiago está dizendo. Quem é você? Vou repetir. Quem é você para julgar seu próximo? É o que diz Tiago 4, 11 e 12. Ele está dizendo, vocês não podem falar mal de ninguém, vocês não podem julgar ninguém, mas quem é você? A pergunta é, quem é você para julgar seu próximo? Está escrito em Tiago 4. É uma repreensão para a igreja brasileira. Os brasileiros não conseguem ver uma tristeza. Ai, o evangelho está escandalizando. É necessário que isso aconteça, você não lê Bíblia. Vai vir coisas piores. Pastores estão estrupando um menino de 10 anos dentro de igreja, dentro do altar. Desde Ezequiel, quando Deus pega o cabelo de Ezequiel, né? Quando Deus chama Ezequiel e pega ele pelo cabelo e coloca dentro do templo, do Sinédrio, e fala, ó, Ezequiel, tá vendo isso aqui? Os pastores, os sacerdotes estão fazendo coisas terríveis, amando outros deuses dentro do sacerdócio. Desde lá. Precisamos escapar dessas coisas, desses embaraços dessa vida, meu irmão. Ontem, se vocês não viram, vai lá ver o vídeo, está lá no canal principal, o ensino ontem sobre fugir das coisas deste mundo. Vocês querem ser tão santo, vocês estão sendo profano. A Bíblia diz que querem ser verdadeiros, foram falsos. Querem ser grandes, foram pequenos. Irmão, quando o salmista Davi diz em 9, 7 e 8, em Salmos, ele diz assim, ó, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Quem estabeleceu o seu trono para julgar? Escreve aí quem foi. Quem foi? Quem? Escreve aí quem foi que estabeleceu o trono para julgamento. Quem foi? Quem foi? Vai bater de frente comigo, estou lendo a Bíblia, vem fariseus, vamos, debate, eu e você, vamos fariseu, quem foi? E o Senhor é Deus, é José que está sentado no trono, é a Maria, é a Janete, é a Michele, é a Marisa, é o seu Antônio que está sentado no trono para julgar? Não, é Deus. Por isso que a Bíblia fala orar um pelos outros. Orar um pelos outros. Por quê? Porque Deus não deu poder para o homem julgar. Quem estabeleceu o tribunal do julgamento foi Cristo, através do poder do Espírito Santo, porque Ele é o maior testemunha, a fiel testemunha. E a Bíblia diz, ó, Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. É Ele que julga o mundo.
Irmãos, quem somos nós para falar de flor de lis, vai para o inferno?